Olá, tudo bem? Você, meu amigo, minha amiga? Seja bem-vindo a mais um ADM News. E o tema do vídeo de hoje vai trazer um esclarecimento para uma dúvida que muitos candidatos têm na hora de escolher uma vaga de trabalho. O que é competência? Você sabe? Vamos ao vídeo e já eu volto com vocês. ADM News está começando. Olá, meu caro amigo. Olá, minha cara amiga. É um prazer ter a sua audiência em mais um vídeo aqui do canal ADM News. Meu nome é Márcio Correia. Muito obrigado pela sua audiência ao vídeo. E também, antes de dar continuidade aqui ao tema desse vídeo de hoje, que é falar sobre competências, eu pediria que você pudesse se inscrever no meu canal, clicando aqui no botãozinho, né, de se inscrever e também na sinetinha que fica do lado do botãozinho. Assim, você poderá estar recebendo os vídeos que eu coloco aqui no canal e você vai ficar sempre atualizado sobre os assuntos que eu venho trazer, sempre dos negócios, da administração e das finanças, que é o foco aqui do ADM News. E você também pode compartilhar esse vídeo com amigos que podem até ajudar eles em busca de alguma informação a respeito dentro dessas áreas, da administração, dos negócios e das finanças, que é o foco aqui de ADM News. Bem, vamos aqui a uma explicação a respeito dessa pergunta de hoje. O que é competências? Ou melhor, o que são competências? Você, provavelmente, assim como eu, somos pessoas que desde criancinhas temos um talento vocacional. É algo que nós gostamos de fazer, aquilo que você gosta de fazer. Por exemplo, existem pessoas que têm um talento todo especial para tocar, para cantar. Existem pessoas que têm um talento todo especial para desenhar, para esculpir. Existem pessoas que têm vários talentos, aqueles talentos natos que já nascem com ela desde pequenininho. Esses talentos é que geram as vocações que, quando ela se tornar um adulto, ela vai fazer com maestria. Nada melhor do que você fazer algo do que gosta de fazer, porque ali você estará empregando toda a sua vocação naquele seu trabalho. Isso é competência na linguagem administrativa. E é isso que as empresas nos dias de hoje estão procurando. As melhores empresas que se tem para trabalhar, geralmente elas têm investido num campo que tem, espalhado muito no ramo das empresas, chamado gestão de competências. O que significaria esse gestão de competências? É um órgão onde o qual a empresa separa para analisar os talentos, as vocações, as competências que um determinado candidato possui e que vai ser de muito valor para essa empresa contratar. As empresas de hoje estão valorizando muito esse setor, gestão de competências. Elas não estão somente querendo contratar um ser humano tipo um robô que faz tudo programado conforme as regras que ali foram impostas para eles. Não, as empresas atuais elas estão investindo na humanidade do funcionário e a capacidade que ele tem de produzir melhor, fazendo aquilo que gosta. Essa é a gestão de competências. Afinal de contas, é muito ruim para a empresa contratar um candidato que sabe fazer todas aquelas partes técnicas exigidas pela vaga, mas não sabe se relacionar com as pessoas, está sempre brigando com funcionários, discutindo e sempre de mau humor ou tendo outras características negativas que acabam atrapalhando a produção, a produtividade da empresa e também o interrelacionamento entre os funcionários. O que acaba acontecendo? Esse funcionário mal foi contratado, acaba sendo despedido por péssimo comportamento. Então, para evitar isso, as empresas hoje estão dando muito foco na questão de visualizar o comportamento do futuro candidato para uma vaga de trabalho. As empresas que são boas para trabalhar
porque geralmente tem empresas pequenininhas que não estão atentados muito para isso. Para elas, o que importa é contratar a pessoa para fazer aquele trabalho e depois ir embora. Geralmente, uma empresa assim, você não tem muita perspectiva de subir de carreira dentro dela. E também ela nem investe nessa área de gestão de competências. Muito bem, as competências nós podemos classificá-las em 4 níveis, onde o qual pelo menos uma das características que você tem naquilo que você sabe fazer melhor estão incluídos dentro dessas 4 divisões aqui. As competências nós podemos dividir em pessoas que saibam resolver conflitos, as pessoas que saibam atentar aos detalhes, as pessoas que antecipam e previnem problemas e as pessoas que saibam negociar. Dentre essas 4 categorias de competência, que vai ter os seus atributos internos automaticamente, pelo menos uma coisa um candidato saberá funcionar. Resolver conflitos. É aquela pessoa que não gera conflitos com seus colegas de trabalho e sabe até como gerir, como administrar quando há uma confusão entre dois funcionários e como apartar aquilo. Gestão de conflitos. As empresas estão buscando muito pessoas que têm essas habilidades. E atentar aos detalhes. São aquelas pessoas que são observadoras, são aquelas pessoas que conseguem identificar grandes perspectivas e um pequeno foco, que geralmente, às vezes, o gestor, o chefe não está observando. São geralmente as pessoas mais focadas, mais detalhistas. As empresas também estão buscando pessoas com esse tipo de competência. Pessoas que saibam antecipar e prevenir problemas. Aquelas pessoas que, num ambiente onde elas estão, elas já conseguem observar pelo andamento das coisas que acontecem, se vai acontecer um problema ali. E ela sabe como prevenir isso antes de acontecer. Desculpe, as empresas inclusive estão buscando também pessoas com essa competência dentro dessa terceira categoria. E as pessoas que saibam negociar. São aquelas pessoas que saibam fazer uma transação para ficar super legal entre ambas as partes. Isso aí geralmente no campo de vendas é muito requisitado. Tanto é que quando você vê os detalhes de uma vaga de trabalho, se você tentar um pouquinho lá para baixo, dentre os detalhes que o empregador coloca do que é preciso para entrar naquela vaga, geralmente tem um campo chamado perfis, onde a empresa ou o gestor da vaga geralmente coloca: queremos pessoas que tenham boa influência verbal, pessoas que saibam resolver conflitos, pessoas que têm um certo proatividade, umas pessoas dinâmicas. Quando você vê isso nos detalhes da vaga, os perfis que geralmente os gestores colocam, são exemplos de competências que eles estão buscando e que esperam ver isso estampado nos currículos que os candidatos mandam àquela vaga de trabalho. E que, infelizmente, muitos não colocam, porque também não têm esse conhecimento, os candidatos. Os candidatos, os perfis de candidatos, por sua vez, nós podemos separar em 3 perfis de candidatos. Os candidatos que têm pouca experiência no mercado, eles sabem fazer o quê? Aqui geralmente são os jovens. Eles têm uma aprendizagem rápida. Aquilo que o chefe ensinar para um jovem, ele aprende muito rápido. Os jovens, aqueles que têm pouca experiência, que estão entrando pela primeira vez no mercado de trabalho, eles sabem trabalhar em equipe. Isso ele faz com muita eficácia. Todo jovem faz isso também. E aceitam assumir responsabilidades, porque ali eles estão desenvolvendo, inclusive, a característica da sua juventude para uma idade adulta. Os candidatos que já têm experiência, que são aqueles candidatos que já trabalharam em empresas anteriores, e estampam isso no currículo, já trabalhou em uma empresa, 2 empresas ou até 3, essas são as pessoas dessa segunda classe aqui de candidatos. Essas pessoas que já têm experiência, como competência, elas sabem antecipar e prevenir problemas, elas sabem motivar pessoas e também sabem vender ideias. Os candidatos que já têm experiência, eles sabem fazer essas 3 competências. E os candidatos que são mais experientes, geralmente aqueles que já têm mais idades,
40, 50 anos no mercado de trabalho, esses candidatos, que inclusive são muito bem procurados pelas empresas e são muito bem pagos, eles têm o fator comum chamado experiência, por causa dos longos anos que eles já tiveram no mercado de trabalho. Esses candidatos mais experientes, eles sabem tomar decisões, eles sabem coordenar tarefas e eles sabem identificar problemas. As empresas observam dentre esses 3 grupos de candidatos, essas referidas competências. E dentre as competências que eu posso citar para vocês, eu posso classificar elas em 7 grupos, que são os grupos das competências das pessoas que têm capacidade de ter uma boa relação interpessoal, as pessoas que têm uma boa capacidade de liderar, terem competências de liderança, pessoas que têm a capacidade de se comunicar, competência de comunicação, pessoas que têm a capacidade de produzir, competência de produção, pessoas que têm a capacidade de gerenciar, competência de gerência, pessoas que têm a capacidade de pesquisar e planejar, competência de pesquisa e planejamento, e as pessoas que têm a capacidade de profissional, ou seja, competência profissional. São os 7 grupos de competências que você precisa saber que dentre esses grupos você está inserido. Aqui na descrição deste vídeo eu vou listar todas as características dessas 7 competências, que com certeza uma delas você se enquadra. Para você ter um exemplo do que eu cito aqui dessas 7 grupos de competências, eu vou pegar, por exemplo, uma pessoa que tem a capacidades da competência de produção. Pessoas que têm capacidade da competência de produção são aquelas pessoas que botam a mão na massa, são aquelas pessoas que fazem, não ficam esperando muito, elas são ativas, elas colocam a mão na massa para ver o resultado final. Geralmente, pessoas que têm esse tipo de competência, desse grupo aqui de produção, geralmente são pessoas que trabalham, por exemplo, como pedreiros, pessoas que trabalham em obras, pessoas que trabalham assim, geralmente em portaria de prédios, pessoas que fazem serviços gerais, pessoas que estão em atividades, elas gostam de ficar em atividade, elas têm as competências que as qualificam a ficar em cargos que englobam esses tipos de competência. Pessoas, por exemplo, que têm capacidade de pesquisa e planejamento, competências desse agrupamento aqui, pesquisa e planejamento. Geralmente são pessoas estratégicas, são pessoas que sabem lidar com coisas matemáticas, pessoas que têm uma mente bem autodidata, pessoas que são bem organizadas. Então, pessoas que têm esses tipos de competência desse grupo aqui, pesquisa e planejamento, são engenheiros, são matemáticos, são clínicos, são obstetras, são pessoas que trabalham como cirurgião, porque usam a capacidade analítica que elas têm em comum, que estão enquadrados nesse grupo aqui de competências. Então, eu espero que esta pequena aula sobre competência possa ter trazido uma pequena luz para você. Lembre-se que a competência é interessante você saber, porque colocar um currículo assim, às cegas, para tudo quanto é lugar, indica que você não tem um objetivo firmado. Mas quando você tem uma clareza e você tem um objetivo firmado na sua mente, você vai saber direcionar o seu currículo para aquela vaga específica ao qual você quer trabalhar, independente que seja a situação ao seu redor. Você tem um foco, você tem um dinamismo. Então, é sempre bom você saber a respeito de competências, daqueles valores que você tem, para que você não fique atirando para tudo quanto é lado, e sim atire no alvo, como deve ser. Lembre-se, uma pessoa que não tem competência é a mesma coisa, como eu posso citar aqui de exemplo, de ser contratado uma pessoa que não sabe matemática para ser um trabalhador na área de engenharia. É uma pessoa que odeia matemática, não gosta de cálculos, não sabe lidar com estruturas. Essa pessoa trabalhando como um engenheiro,
com certeza ela não vai produzir nada. Por quê? Porque naquela profissão aonde ela está trabalhando, ela não está exercendo aqueles valores, aquelas vocações que ela tem de naturalidade, que ela diz bem claramente que não gosta de matemática. Então, que fique aí esse exemplo. É sempre bom você saber os seus valores e aquilo que você quer, para que você não entre em cargos que com certeza você não vai conseguir subir na empresa e vai ficar poucos dias lá e depois ser mandado embora. Meu nome é Márcio Correia e essa é a explicação sobre competência, o qual eu deixo para você aqui nesse vídeo. Bem, espero que você tenha gostado da explicação do conteúdo de hoje. O assunto competência vai te dar uma luz para que você possa ter uma melhor visão na sua recolocação profissional. Esse é o conteúdo de ADM News, trazendo a cada dia assuntos relevantes dentro da área de administração, negócios e finanças. Nunca esqueça de dar o seu like aqui embaixo do vídeo e também compartilhá-lo. Se inscreva no meu canal também para que você possa ser notificado dos próximos vídeos que eu estarei postando, porque com certeza você estará tendo uma nova caminhada na sua vida. Eu fico por aqui, obrigado pela sua assistência e te vejo no próximo vídeo de ADM News. Até a próxima!